Para emagrecer. Bem-vindos ao Nutrir Descomplicando e hoje nós vamos falar sobre isso. O que comer para emagrecer? Quais são os alimentos envolvidos no processo de emagrecimento? Eu sou a Gladys, sou nutricionista e aqui em todas as minhas páginas eu trago o emagrecimento discutido sobre diversos aspectos, diversos vieses, descomplicando isso para quem está aí assistindo, tá? Então, se você em algum momento da sua vida já se fez aquela pergunta, será que eu estou fazendo certo? Quem aqui já se fez aquela pergunta? Poxa, quero emagrecer, será que eu estou fazendo certo? Quais são os melhores alimentos para eu inserir no meu dia a dia que vão me fazer emagrecer? O que comer para emagrecer? Então, se essas são as suas dúvidas, fica por aqui, porque a gente vai trabalhar e vai conversar em cima disso no dia de hoje. Bem-vindos! E ainda, quem for chegando, tá? Aproveita, clica no aviãozinho aqui embaixo na tela do seu celular, envia para outras pessoas também saberem sobre isso, o que comer para emagrecer, tá? Porque eu acho que é uma dúvida muito comum da maioria das pessoas, né? Então, olha só, talvez vocês até estejam pensando ou esperando que eu dê uma lista de alimentos bons ou uma lista de alimentos ruins e proibidos, tá? Só que eu não vou fazer isso. Eu vou falar sim sobre alimentos mais adiante, vou explicar os alimentos que funcionam melhor para emagrecimento, os que impedem ou atrapalham. Só que antes a gente precisa de um contexto, a gente precisa entender algumas coisas, a gente precisa se localizar. Até porque, gente, a questão da listinha de alimentos proibidos, alimentos permitidos, eu não passo porque eu não acredito que isso seja uma maneira adequada de se trabalhar com emagrecimento. Eu vejo que essa é uma forma muito simplista e reducionista, inclusive, de ver a alimentação, a nutrição e o emagrecimento. Eu acredito numa alimentação livre. Quem me conhece sabe disso, quem acompanha as minhas páginas sabe também. E nessa alimentação livre eu defendo que as pessoas elas possam saber fazer as suas escolhas alimentares da maneira mais apropriada possível para a sua própria realidade, que vai ser diferente da realidade do vizinho, que vai ser diferente da realidade da nutricionista, que vai ser diferente da realidade do amigo. E isso por quê? Porque isso vai trazer saúde, isso vai trazer bem-estar, vai trazer emagrecimento, sem precisar perder, olha uma palavra que vai ser chave na nossa conversa hoje. Sem perder protagonismo sobre a sua alimentação. Sem perder o livre-arbítrio em relação à comida. Gente, essa conversa vai ser muito profunda, muito abençoada, vai trazer muitos insights, vai resolver muitas questões. De verdade, quem tá aqui, envia essa live para os contatos aí, para os amigos, para poderem acompanhar também. Então, gente, o que é ser protagonista da sua alimentação? Quem aqui sabe?
Mas eu também posso escolher conscientemente o bolo, certo? Vamos imaginar que se eu consigo escolher conscientemente, exercer o meu poder de escolha, atrelando essa minha escolha ao meu objetivo lá na frente, eu vou, na maioria das vezes, escolher a fruta. Mas se eu não faço isso, tá errado? Não. Eu posso também escolher conscientemente o bolo, a guloseima, o pastel, a fruta, o salgadinho. Porém, eu vou ter que assumir a responsabilidade de avaliar a frequência dessa escolha ou da escolha de outros lanches, de outras opções, a quantidade dessas escolhas, os motivos que me levaram a escolher e o resultado de tudo isso lá na frente. Então, quando eu digo que estar consciente e ser protagonista, não é dizer eu escolhi o pastel porque eu estava com vontade. Eu sabia dessa escolha, eu sabia que não era ideal, mas eu continuei escolhendo o pastel. Isso não é ser consciente e protagonista. É diferente. Por que isso não é ser protagonista? Porque isso não empodera. Isso nos joga num ciclo repetitivo de escolhas inadequadas para aquilo que eu quero. Lembra que eu disse que não existe lista de alimentos bons e ruins? Mas existem escolhas inadequadas ou não ajustadas para o objetivo que eu quero lá na frente. E quando eu avalio o contexto dessas minhas escolhas e consigo utilizar esse contexto para exercer o meu poder de escolher, aí sim eu me torno protagonista. Então, quando a gente escolhe porque estava com vontade, mesmo que a gente, não era isso, mas ok, eu vou escolher hoje, isso não é estar consciente e ser protagonista, muito menos ser livre. Porque se a gente não consegue escolher algo diferente que nos faça bem, nós não estamos sendo livres, nós estamos também sendo escravizados por uma alimentação que não nos traz coisas boas, tá? Ou não nos traz o que nós estamos buscando. E isso não empodera, porque a gente continua nesse ciclo, a gente continua repetindo, porque a gente não atrelou ao nosso objetivo lá na frente, a gente não avaliou o contexto disso tudo e a gente não visualizou os efeitos de curto, médio e longo prazo, tá? Tem sentido isso para vocês? Se tiver, por favor, me contem, tá? E realmente compartilhem esse conteúdo aí com mais pessoas. Então, vocês vão me perguntar, Gladys, mas então não existem alimentos permitidos e alimentos proibidos para quem quer emagrecer? Não, não existem alimentos proibidos e alimentos permitidos, tá? E nem mesmo em situações normais de saúde, não, e nem mesmo às vezes em situações patológicas, quando há orientação, quando há supervisão, também não existem alimentos permitidos ou proibidos. Emagrecimento também não. Tem alguns vieses contextuais que eu expliquei lá no início, que vão ter a ver com protagonismo e consciência do nosso poder de escolha, que aí sim vão influenciar. Então prestem atenção para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? E aqui nessa live de hoje, nessa nossa conversa de hoje, eu vou ensinar um pouquinho sobre isso tudo, porque não dá tempo de falar em detalhes sobre esse assunto, tá? Inclusive eu tenho outros conteúdos aqui no canal onde eu falo sobre a influência da genética no ganho de peso, sobre a relação com o peso, sobre dieta, sobre glúten, lactose, sobre efeito sanfona. Então depois vocês podem dar uma procurada ali até para entender de qual é o meu ponto de partida quando eu falo sobre emagrecimento, tá? Porque todos esses assuntos eles são relacionados ao emagrecimento. E aí, gente, essa dúvida que a gente acaba tendo, como eu trouxe lá no início da live, a gente fica se perguntando, será que eu tô fazendo certo? Será que esse alimento que eu tô comendo, ele vai me ajudar a emagrecer? Será que esse alimento, ele não vai? E a gente fica um pouco perdidos em relação a tudo isso. Isso vem, tá? Essa dúvida de o que eu tenho que comer para emagrecer, justamente ela vem da divulgação daquelas listinhas de alimentos proibidos ou permitidos que eu citei antes, tá? E o problema disso
é que essas listinhas do proibido e do permitido, elas ignoram muitos aspectos fundamentais que se relacionam e que influenciam as nossas escolhas alimentares. Como, por exemplo, os nossos desejos individuais, as nossas memórias afetivas, a nossa cultura, a nossa história, a realidade, a sociedade. Ou seja, a gente acaba sendo induzido a não pensar sobre tudo isso a partir daquelas listinhas de proibidos e permitidos. E a gente só aprende a eliminar, cortar, excluir. Eliminar, cortar, excluir vai nos levar a um outro grande problema do emagrecimento, que parece que ajuda, mas na verdade empaca tudo, que é a história do não. A gente foca em dizer não. Quando a gente fala em emagrecimento, vem aquela frase bem clichê. Ai, tem que saber dizer não. Quem aqui já ouviu isso? Quem aqui já passou por isso ou até mesmo já disse isso? É só, a gente precisa aprender a dizer não para emagrecer. É verdade ou não é? A gente aprende a dizer não, a gente foca no não e a gente começa a espalhar não para todos os lados. E achamos, a gente acredita de verdade que o tal do não, o emagrecimento, se conquista a partir de dizer não. E isso é um grande engano. Porque se a gente fica dizendo só não, quanto tempo a gente aguenta? Não aguenta muito tempo, é fato. E aí a gente desiste, tá? E toda vez essa história do não e do sim, ela tem uma coisa muito interessante, porque toda vez que eu digo um sim, existe um não escondido. E toda vez que eu digo um não, existe um sim escondido por trás desse não. Exemplo, tá? Se eu quero emagrecer e todos os finais de semana eu peço lanche, eu como pizza, eu bebo, meu final de semana começa na sexta-feira, o que acontece? Eu estou dizendo sim para tudo isso todos os finais de semana por muitos meses consecutivos. E o não escondido nessa história é o não para o quê? Para o meu resultado, para o meu emagrecimento. Agora o contrário, tá? Quando eu digo um não certo, lembra que a gente está falando de não certo. Não é qualquer não e não para tudo, mas quando eu digo o não certo, na hora certa, no momento certo, eu estou dizendo um sim para quê? Para mim, para o meu resultado, para o meu emagrecimento. Mas é como não certo e como sim inteligente. Isso eu não tenho como explicar aqui, gente, porque precisei muito mais profundo e a nossa conversa hoje aqui é sobre os alimentos, né? O que comer para emagrecer. Eu tô contextualizando aqui para entrar nessa história dos alimentos em si, tá? Para não cair no clichê da listinha, isso pode, isso não pode. Gente, não, vamos... A minha intenção aqui é fazer vocês desapegarem disso, desvincularem esse medo que existe em cima dos alimentos, tá? Porque daí sim a gente consegue ter resultado. E aí aqui tem uma coisa muito interessante, porque quando eu era criança, eu comia muito salgadinho, muito biscoito, muito wafer, muito refrigerante, muita fritura, muita quantidade. E aí eu dizia sim para todas essas coisas todos os dias, né? E eu lembro que pra mim aquilo era uma coisa muito normal, aquilo tava bem, tava ok, tava tudo certo. E passou um tempo, na adolescência, eu comecei a ouvir que aquilo tudo era ruim, que aquilo tudo fazia mal. E eu comecei a ver as tais das listinhas dos proibidos. Isso é ruim, isso faz mal, isso não pode. E o que acontece, gente? Eu fiquei completamente perdida naquela época, porque eu perdi completamente o protagonismo da minha alimentação nos dois lados. Porque do jeito que eu me alimentava antes, eu não tinha protagonismo. E do jeito que foi me apresentado os alimentos, também eu não tinha protagonismo. Porque eu fiquei perdida. Tudo que eu sabia comer, tudo que fazia parte da minha vida, tudo que me constituía, era ruim, era errado, fazia mal. E eu fiquei, meu Deus, o que eu faço então? E aquele padrão alimentar era o que eu conhecia, aquilo fazia parte da minha história. E agora, gente, quem tá aqui presta muita atenção no que eu vou dizer. Que isso aqui vai ser a virada de chave de muita coisa que acontece no processo de emagrecimento. Lembra que eu vim falando sobre ser protagonista,
Lembra que eu vim falando sobre existir um contexto para quando a gente faz as nossas escolhas alimentares? Então, naquela época dessa história, da minha alimentação que eu contei para vocês, ao invés de me ensinarem, e quando eu digo me ensinarem, eu digo da mídia, né, da indústria, até os profissionais que não com essa intenção faziam isso, mas faziam isso, tá? Na boa intenção, sem saber dos efeitos colaterais que isso causava. Ao invés de me ensinarem a eu ser protagonista dessa minha alimentação, me ensinaram a negar tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu conhecia. E se eu disse que essa alimentação que eu fazia e que eu conhecia me constituía, e eu nego essa alimentação totalmente, eu nego a mim mesma. E se eu tiver vontade de comer alguma coisa que eu gosto, mas que me dizem que é ruim, que é errado, que faz mal, o que a gente faz? Eu me escondo e como escondida. E por eu ter feito isso, eu me sinto como culpada. E daí, o que eu faço para redimir essa culpa, gente? Restrição, como uma forma de punição. E aqui acabaram-se as chances de emagrecer de verdade. Bingo! Vocês entendem como essa questão do protagonismo na nossa alimentação, dentro do contexto que eu trouxe, é fundamental? Porque a gente para de criar uma guerra com a comida, uma guerra com aquilo que a gente sabe fazer e vai aprendendo a como lidar com aquilo que eu tenho na minha realidade, na minha vida. E o que aconteceu comigo, dessa minha sensação de perda total em relação à alimentação, de medo, de culpa, provavelmente já aconteceu com você aí também. E a questão é que lá na minha história, gente, eu não sabia como fazer diferente. Por isso eu continuei comendo as mesmas coisas e agindo da mesma forma. Só que ali eu já comia me sentindo culpada, porque o que eu comia me disseram que era ruim, que era errado, mas não me ensinaram a lidar com aquilo. Só me disseram que eu não podia. Mas como que eu não posso? Mas eu tô acostumada com isso, eu cresci fazendo assim, eu só sei fazer assim. Me ensina a fazer então, mas não fica me dizendo que é proibido comer aquilo ali. O que eu faço no lugar daquilo? Entendem? Então, isso faz mal pra gente, porque a gente perde totalmente o protagonismo, a gente começa a virar robozinhos alienados que não sabem se vai para direita ou para esquerda. Aí uma hora dizem a indústria, a mídia, né, tudo mais, que tem que comer, que não pode comer ovo. Aí a gente não come ovo. Aí depois dizem que pode comer ovo, aí a gente come ovo. Aí tem que tomar leite, aí a gente toma leite. Aí não pode mais tomar leite, a gente não toma mais leite. Entendem que não é mais a gente que decide o que a gente vai comer? É o externo que está decidindo, e o externo não considera o nosso contexto, a nossa história, a nossa cultura, os nossos desejos, a nossa rotina diária, as nossas emoções, os nossos estresses. Nada disso. Por isso que não dá para eu dizer, quando eu falo o que comer para emagrecer, não dá para trazer, gente, listinha de proibidos e permitidos. Não dá, porque isso desconsidera toda a sua história, o seu contexto, e tira todo o seu protagonismo. Que não existe permitido, proibido. Existe o alimento adequado, na quantidade certa, num horário específico que você vai poder encaixar. Isso é importante. Por isso, a gente precisa saber, você precisa saber, que a pergunta não é o que comer para emagrecer. Não é essa a pergunta. A pergunta é o que fazer em relação à forma como eu me alimento para melhorar e conseguir emagrecer. Vejam a diferença que traz essas duas perguntas. Quando eu pergunto o que comer para emagrecer, eu estou jogando no externo, eu estou buscando alguma coisa lá fora. Ah, se eu comer a barrinha fit, eu vou emagrecer. Se eu tomar a sopa fit, eu vou emagrecer. Se eu tomar o suco detox, eu vou emagrecer. Se eu não tomar a lactose, eu acho que eu vou emagrecer. Se eu não comer o glúten, eu vou emagrecer.
Isso é a resposta da primeira pergunta, o que comer, né, ou não comer para emagrecer. Só que essa não é a pergunta ideal, porque essa pergunta ela ignora todo o contexto da história de vida da gente. A pergunta ideal é: o que fazer em relação à forma como eu me alimento para melhorar e conseguir emagrecer? Aqui eu estou me considerando. E dentro dessa forma como eu me alimento, há influências, porque a forma como eu me alimento se construiu a partir da minha história de vida, a partir do que eu vivi, a partir das condições financeiras que eu tive ou tenho, a partir das experiências culturais que eu vivi ou vivo, a partir das experiências sociais que eu vivi ou vivo. Entendem que a pergunta que nos inclui, ela é muito mais eficiente para o emagrecimento? Por isso também que no meu programa de emagrecimento eu trabalho muito com isso, com o redirecionamento das perguntas, porque se a gente fizer a pergunta certa, a gente tem a melhor resposta, e com a melhor resposta a gente consegue agir. Entendem isso? Então, a gente deve partir daquilo que é a nossa realidade. Você deve partir daquilo que é a sua realidade. E eu já vou ajudar vocês a entenderem como fazer isso, tá? Só que antes eu preciso que haja essa compreensão de que você não vai, nem deve, nem precisa excluir tudo que você gosta de comer da sua alimentação, fazer dietas malucas que proíbem tudo, ou ir para uma festa e ter que levar a própria marmita e comer separado. Isso não é necessário isso. Não, você não precisa disso. O que vocês precisam, o que eu precisei e o que eu ainda preciso, porque isso é para a vida, né, gente? É aprender a manejar a nossa alimentação. Lembra? Aprendendo a dizer o não certo e o sim inteligente. É isso que a gente precisa fazer. E é claro que eu vou trazer alimentos mais bacanas aqui, mas primeiro precisa ver essa compreensão, tá? Para poder continuar vivendo a tua vida social, a tua vida histórica, sem que isso prejudique o emagrecimento, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Porque agora eu vou ensinar como fazer isso tudo que eu vim falando, né? Com os alimentos no dia a dia, na prática. Às vezes a gente vai precisar reduzir o consumo de alguns alimentos e aumentar o consumo de outros, porque não é só de não que se faz emagrecimento, é de sim, e é de sim inteligente. Então eu vou ajudar vocês agora com a parte prática dessa nossa conversa. Quais são os alimentos que a gente precisa reduzir quando a gente está pensando em emagrecimento? A primeira coisa que a gente precisa pensar, tá? Reduzir. Emagrecimento, reduzir quantidades, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa reduzir, quando a gente está pensando em emagrecimento, nós precisamos falar dos ultraprocessados. O que são os alimentos ultraprocessados? Aqueles embalados, enlatados, que duram lá, ó, meses e meses e meses na prateleira do supermercado, tem uma grande validade. Os molhos prontos, principalmente, molhos prontos, temperos prontos, embutidos. A salsicha, por exemplo, é um ultraprocessado, eu não tenho absolutamente nada contra a salsicha. Inclusive aqui na minha página tem receita com salsicha sim, porque, ó, não é só de não que se faz emagrecimento. É um não inteligente e o sim certo. Então pode ter salsicha sim. Mas os enlatados em geral, tá? Eu digo em geral porque alguns enlatados eles não são ultraprocessados, eles são processados ou minimamente processados. Mas entra no bolo dos ultraprocessados praticamente todas as bolachas, bolachinhas, biscoitos, salgadinhos, alimentos congelados, em sua grande maioria prontos, tá? Hambúrgueres, aquele de frango que fala stick empanado é ultraprocessado, refrigerante é ultraprocessado, tá? Patês são ultraprocessados, então todos os alimentos nesse sentido são ultraprocessados. Principalmente temperos, gente, aqueles temperos de tabletinho, de pozinho, esses a grande maioria são ultraprocessados. Molhos prontos, ketchup, mostarda, barbecue, molho madeira, molho de queijo, tá? Porque esses alimentos,
eles têm uma densidade energética muito grande, ou seja, eles têm muitas calorias em pequenas quantidades. Então, a gente às vezes vai comer uma grande quantidade, triplica, né? Quadruplica as calorias ingeridas, porque aquele alimento ele tem uma densidade calórica muito grande. E quais são os alimentos que a gente deveria aumentar o consumo quando a gente fala em emagrecimento? Porque eu sempre vou falar isso, gente. Não é só cortar, é introduzir. Ah, mas se eu estiver trocando uma coisa por outra, não dá na mesma? Não dá na mesma. Porque a gente não come só as calorias dos alimentos. Os alimentos, eles têm muitas informações. E essas informações, eles vão ativar respostas no nosso organismo. Então, se eu estou consumindo um alimento que tem caloria, que é um alimento que a gente chama de calorias vazias, que é aquele alimento que não tem nutriente, que não tem fibra, que tem poucas propriedades nutricionais, esse alimento está passando uma informação para o nosso organismo. Olha, aqui tem carboidrato, gordura, então pega esse carboidrato, essa gordura, pronto, acabou. Agora, se eu consumo um alimento rico em nutrientes, ou uma combinação de alimentos ricos em nutrientes, antioxidantes, fibras, minerais e tudo, água, isso são informações inúmeras para o nosso organismo dar conta. Então, a gente põe para dentro esse alimento, o organismo vai ter que se haver com aquilo tudo, com todas aquelas vitaminas, onde que eu tenho que pegar essa vitamina, onde que eu vou levar, vai ser direcionado para qual sistema, vai ser utilizado para quê, essa aqui eu vou armazenar, não vou armazenar. Então, a gente nos nutre de informações também, tá? Então, quais alimentos que a gente precisa aumentar o consumo no emagrecimento? Gente, os mais frescos e naturais possíveis, tá? Ah, mas vou gastar uma fortuna com orgânicos, Laís. Não vai. Sabe por quê? Porque você vai comer mais frutas e menos bolachas. Vai comer mais verduras, legumes, vegetais em geral e menos enlatados. Vai beber mais água e menos refrigerante, menos cerveja, menos álcool. Você não vai gastar mais. Põe na ponta do lápis. Dentro do programa eu faço isso com os meus pacientes. Ok, agora a gente vai organizar o tempo, o dinheiro. E aí eu tenho ferramentas lá para ajudar a otimizar isso. E é incrível como a gente percebe e se dá conta que a gente tinha um gasto muito maior antes de se alimentar bem com comida. Porque quando a gente passa a se alimentar bem, da forma como eu conduzo, eu já assumi o protagonismo sobre a minha alimentação. Lembra que eu expliquei o que é protagonismo? E quando eu assumo o meu protagonismo, eu consigo ir colocando as coisas em ordem e exercer o meu poder de escolha. E quando eu exerço o meu poder de escolha, isso vai perpassar pelas minhas finanças também. Então as pessoas se dão conta de que elas economizam ainda se alimentando bem. E isso já é comprovado, tá? Uma alimentação saudável não é cara. E aí a gente precisa cuidar para não fazer confusão. Porque muitas vezes a gente acredita que alimentação saudável é trocar a farinha de trigo pela farinha de amêndoas, que é muito mais cara e muito mais calórica também. Então, se a gente está pensando em emagrecer, não precisa parar de usar a farinha de trigo e começar a usar a farinha de amêndoas, que é 5, 6, 7 vezes mais cara e ainda é mais calórica. E aí a gente ainda se confunde achando que porque a tal da farinha lá de castanhas amêndoas é fit, é saudável, eu posso comer aquele bolo à vontade. Lê do engano. A gente ganha muito mais peso, porque a farinha é mais calórica. Para o nosso corpo, tanto faz se a farinha custou 10 mil ou 2 reais. O que importa para o corpo são as calorias que entraram, os nutrientes, as informações. Preço tanto faz. Se eu como um bolo de chocolate sem cobertura, com redução de açúcar, redução de gordura, ele é muito menos calórico do que o mesmo bolo feito com farinha de castanhas no lugar da farinha de trigo e cobertura de cacau com leite em pó, que eu vejo muito por aí. Muito menos calórico, muito mais calórico. Então, a gente precisa, assim, se desalienar dessas ideias ultrapassadas já, que na verdade são vendidas, tá? Porque o que acontece? Às vezes, em algumas situações de saúde, a pessoa realmente ela não vai poder comer a farinha, ela teve que usar uma outra farinha e ela se sentiu melhor. Aí essa notícia se espalha e a gente generaliza.
Então todo mundo vai poder fazer essa troca e todo mundo vai emagrecer e vai se sentir melhor. Não! Contexto, individualidade, isso sempre vai ser mais importante, tá bem? Então aqui eu tava falando, né, sobre quais alimentos a gente precisa aumentar o consumo, resumindo, os mais frescos e naturais possíveis, e não precisa ser orgânico, porque se a gente vem de um contexto onde a gente bebe refrigerante todo dia, consome álcool com frequência e consome muito ultraprocessado, por que a gente acha que daí precisa passar imediatamente para o orgânico? Não, só o fato de comer fruta já vai ser infinitamente melhor. E às vezes a gente esquece desse básico, a gente olha para os extremos, ou eu faço tudo ou eu não faço nada, né? Então não precisa necessariamente ser orgânico. Pode comprar, quer comprar, faz questão? Ótimo, melhor. Mas se não pode, não quer, não faz questão, não precisa, tá? Eu mesma não compro tudo orgânico também. Lembra? Nosso corpo também não sabe o preço que custou as coisas. Ai, mas tem agrotóxico. Tá bom, tem agrotóxico. E o refrigerante? É super saudável, né? E o álcool, e a fritura, e muitas vezes o cigarro. Então a gente precisa ter um balizador, um pouquinho de filtro, assim, na hora de fazer essas escolhas, tá? Um exercício que eu acho que é bem bacana da gente fazer para entender como é a nossa alimentação é fazer uma anotação de 3 a 5 dias de tudo o que a gente comeu. Então eu anotei ali. No café da manhã foi isso, no lanche da manhã foi aquilo, no almoço foi aquele outro, foi nessa e naquela outra quantidade. E depois a gente para e analisa. Tá? Anota tudo, anota lanche da tarde, jantar, tudo. E a gente para e analisa. Nesses 3 dias que eu anotei, nesses 5 dias que eu anotei, quantas vezes eu comi fruta? Lembra que a gente está falando sobre o que comer para emagrecer? E lembra que tem todo um contexto aqui que envolve protagonismo, que envolve não ficar alienado às listinhas de proibidos e permitidos, que envolve analisar a própria alimentação. Então, quando eu vou pensar sobre isso, eu vou avaliar quantas vezes eu comi fruta, quantas vezes eu comi salada, quantas vezes eu bebi água, quantas vezes eu comi fritura, bebi refrigerante, álcool, quantas vezes eu adicionei açúcar, quantas vezes eu adicionei sal, quantas vezes eu deixei de me exercitar, que a questão é comida, mas pra gente ter um contexto, tá? Porque quando a gente passa a ter essa consciência sobre a própria alimentação, protagonismo, a gente começa a entender que na grande maioria das vezes o que deveria e poderia ser exceção a gente transformou em regra. Aquelas coisas que a gente pode sim, porque a gente pode tudo, gente, nós temos livre-arbítrio. Posso comer lanche, tomar refrigerante às 6 da manhã, comer hambúrguer às 9, sorvete ao meio-dia? Claro que pode! É livre-arbítrio, mas a gente precisa ter consciência de onde isso nos leva e do porquê estamos fazendo isso e do quanto tempo vamos suportar fisicamente, emocionalmente, fisiologicamente com esse padrão, porque isso é um padrão, tá? E aí a gente colocou a exceção no dia a dia, então não é mais exceção, é regra. E quando a exceção vira regra, o emagrecimento não vai acontecer. Quando a exceção vira regra, o emagrecimento não vai acontecer. Por quê? Porque é um de vez em quando presente todos os dias. E aqui entra uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pensa o seguinte: vou comer um amendoim com um chimarrão. É só hoje, é só de vez em quando. Tudo bem. Só que ontem eu comi bolo com chimarrão. O amendoim é só de vez em quando, mas ontem eu comi bolo. Aí hoje eu comi o amendoim com chimarrão. Amanhã eu não vou comer amendoim com chimarrão. Mas no lanche da tarde, ao invés de comer um lanche da tarde mais saudável, uma fruta, um iogurte, uma granola, depende do seu contexto, eu vou comer um pastel frito e tomar um refrigerante. Então hoje não teve amendoim, não teve nada com chimarrão, mas teve um outro de vez em quando. Amanhã, depois de amanhã, não vai ter o lanche da tarde com pastel e nem o amendoim com chimarrão, mas à noite eu vou pedir uma pizza. Então é outro de vez em quando. E quando a gente se dá conta, a gente passou meses com pequenas exceções diárias que nos afastaram muito do resultado que a gente queria ter lá no final.
Porque faltou protagonismo, faltou entender contexto e a gente não exerceu o nosso poder de decisão dentro disso tudo. E eu explico direitinho sobre isso lá desde o início da nossa conversa aqui. Então, a partir desse exercício que eu deixei para vocês, de fazer um registro de 3 a 5 dias sobre o que comeu e depois fazer uma análise de tudo aquilo, comparando com os resultados, analisando com os resultados que eu quero ter, essa minha ação, essa minha alimentação era cheia de exceções, essa minha alimentação ela parece condizente com alguém que está buscando emagrecimento, essa minha alimentação ela está me trazendo o quê? Porque daí eu estou me inserindo nesse contexto. E isso é importante, gente. Saber do que eu estou precisando nesse momento vai fazer toda a diferença. E exercer o protagonismo é isso, é saber o que eu estou precisando agora e por que eu escolho isso ao invés daquilo. E quantas vezes eu escolho isso ao invés daquilo. E quantas vezes essa exceção ela entra na minha rotina. E que efeitos isso vai fazer no meu corpo, na minha saúde no médio e longo prazo, tá? E a partir disso, então, a partir desse exercício, é possível reestruturar a alimentação adequando para a situação atual que a gente se encontrar, seja ela qual for. Eu tô aqui falando de emagrecimento hoje, mas isso serve para qualquer coisa, para qualquer situação, tá? E depois de fazer essa avaliação, como que a gente reestrutura a alimentação? Eu vou olhar e eu vou me perguntar: onde eu posso e consigo mexer nesse momento? O que eu posso melhorar, ajustar? Quais nãos eu preciso e consigo dizer agora? E quais são os sim que eu preciso dizer também? Lembra que ao longo da conversa eu fui explicando que no emagrecimento não basta dizer não, sair dizendo não para tudo, é preciso dizer o não certo e o sim inteligente. Tá? Eu não consigo dar todo o contexto disso aqui agora pelo tempo que a gente tem. Mas no meu programa eu trabalho isso com bastante profundidade. Então, vocês entenderam a partir dessa nossa conversa até aqui por que a listinha de alimentos bons, ruins, permitidos ou proibidos é muito rasa? Porque eu não trago isso aqui, eu não defendo isso e eu não trouxe isso, entendem? E eu me atrevo a perguntar para vocês agora, aquela pergunta que eu fiz lá no começo da nossa conversa. O que comer para emagrecer? Você consegue ter essa resposta dentro de você agora? Ou pelo menos visualizar alguma coisa diferente do que listinha do permitido e do proibido? Você consegue responder a outra pergunta que eu fiz? Quais são os melhores alimentos? Você consegue responder o que comer para emagrecer? Será que eu estou fazendo certo? Porque avaliando a alimentação, trazendo contexto, sendo protagonista, a gente tem uma ideia sobre o que responder aqui. E não é uma ideia generalizada, é individualizada, muito particular, tá bom? E a alimentação, ela é um eixo fundamental da nossa vida. Eu vou até repetir isso, gente, para isso ficar bem gravado, tá? A alimentação é um eixo fundamental da nossa vida. Se você não respeitar o que você conhece sobre a sua alimentação e buscar aprender mais para saber como melhorar os teus resultados a partir dela, taxando alimentos como bons ou ruins, você não evolui no emagrecimento. Porque o ruim, o alimento taxado como ruim, muitas vezes é aquele alimento que a gente gosta. E aí a gente exclui porque dizem que é ruim. E aí a gente morre de vontade de comer aquele alimento. E a gente se priva, come escondido, sente culpa porque fez isso, come desesperadamente muitas vezes quando tá comendo escondido de si mesmo, né? Porque come super rápido.
Ai, dizem que pizza é ruim, então vou pedir uma pizza, vou comer rápido pra ninguém ver, pra ninguém falar nada, inclusive eu mesmo. Né? Porque a primeira pessoa de quem a gente esconde as verdades é de si mesmo, sabe? E nesse ciclo a gente entra naquele ciclo de culpa, frustração, e quando a gente se vê nessa situação, a primeira estratégia que a gente vai pensar em fazer é a restrição, como uma forma de punição por ter feito algo que inconscientemente a gente pensou que estava errado, ter feito, se sentindo culpado por aquilo ali, e a gente busca uma solução na restrição, que vai nos jogar num ciclo de fome de comer emocional, que não ajuda em nada, e aí a gente cai na listinha de alimentos proibidos. E só vai se afundando no poço do ganho de peso. Né? E uma coisa que eu vejo muito... Ai, Nutri, eu tenho muita vontade de doce. Como se isso fosse um pecado, gente. E daí? Todo mundo tem vontade de doce. Eu também tenho vontade de doce. Eu como doce também. A gente... Ai, Nutra, não sei. Tenho muita vontade de doce. Ótimo, você é ser humano. Parabéns, isso é maravilhoso. Posso substituir por fruta? Não. Poder pode, mas não precisa. Porque o que vai acontecer? Se eu morro de vontade de comer doce, tá? E eu acho que o doce é errado. Porque disseram lá que para emagrecer tem que cortar doce. Doce é proibido. Nem pensar em comer doce se eu quiser emagrecer. Aí eu acredito nisso. Aí eu tô morrendo de vontade de comer um brigadeiro. Aí tô morrendo de vontade de comer um brigadeiro e disseram que é ruim, que é proibido, que se quiser emagrecer não pode. Aí eu vou lá e como uma banana. Mas a banana não é brigadeiro. Ou vou lá e faço um brigadeiro de banana com cacau. Não é brigadeiro. Ai, daí eu não comi o meu brigadeiro, já comi a banana. Eu continuo com aquela vontade do brigadeiro. Aí eu vou e como uma bolacha doce. Eu não posso comer o brigadeiro, porque me disseram que o brigadeiro, se eu comer brigadeiro, não vai emagrecer. Aí eu vou lá e como uma bolacha. E eu ainda tô com vontade do brigadeiro. Aí eu como outra coisa. Mas eu ainda tô com vontade do brigadeiro. E como outra coisa, e ainda tô com vontade do brigadeiro. E eu vou acabar comendo o brigadeiro, porque era do brigadeiro que eu tinha vontade. E aí quando eu comer o brigadeiro, eu vou comer 20 brigadeiros, ao invés de 2 ou 3. E também não precisa ser umzinho, tá? Se não é todo dia, se é com consciência, com protagonismo, como eu expliquei aqui, posso comer 3 brigadeiros, 4? Pode! Semana passada, na segunda-feira, eu comi 5. Ai, que horror! Comeu 5. Comi. Com muito prazer. E é isso que eu ensino no meu programa de emagrecimento. Manejar a nossa alimentação, ter protagonismo, entender o contexto. Parar de fazer trocas que não são inteligentes. Não é inteligente eu deixar de aproveitar o meu brigadeiro e comer 10 frutas. Não é que a fruta faz mal, não é isso. Mas eu vou ficar comendo, faço banana assada e faço brigadeiro de banana, e faço bolo de caneca de banana, e faço uma pasta com cacau e pasta de amendoim. Gente, eu consumi 300 vezes mais calorias do que se eu comesse 2 brigadeiros. E eu não vou emagrecer e eu não comi o meu brigadeiro. Que coisa, né? Então não faz sentido, tá? Assim, a fruta é saudável, sim. É um alimento que precisa fazer parte da nossa alimentação para quem quer emagrecer? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas ela não vai substituir o doce quando a gente tem vontade de comer doce. Porque é um sabor doce diferente. A fruta, ela é adoçada, o que dá essa sensação de doce é a frutose. Nos brigadeiros, nos chocolates e outras sobremesas, não é frutose, são outras formas de adoçar. E quando a gente tá com vontade mesmo, a gente tá com vontade disso. Mas então, o que eu sempre digo? Quando a gente aprende a ter esse protagonismo, quando a gente entende o nosso contexto e entende como manejar o nosso contexto, se eu tiver muita vontade de comer brigadeiro, eu vou comer o brigadeiro. Se eu tiver vontade de comer chocolate, eu vou comer aquele chocolate, que é um exercício também que eu ensino. Bom, tô com vontade, desejo de doce. Para e pensa, qual é o doce que você tem vontade? Ai, eu queria um pudim. Vai lá na padaria, compra um pedaço de pudim, senta e come, saboreia com calma, devagar, presta atenção naquele pudim.
Ai, mas se eu comer um pedaço, eu vou comer o pudim inteiro. Não vai, porque você só comprou um pedaço. Você vai comer o pudim inteiro se você fizer um pudim inteiro em casa, tá? Mas se for só um pedaço, comido da maneira certa, não vai ter. No máximo vai querer mais um pedacinho, mas não vai ser aquela vontade de comer o pudim inteiro e mais uma barra de chocolate e mais um brigadeiro. Não vai ser assim, porque você não comeu aquilo com culpa, achando que estava errado, e sim aquilo fez parte do contexto alimentar e você estava exercendo do seu protagonismo e do seu conhecimento sobre a própria história, sobre o próprio contexto e sobre os alimentos também. Mas eu vou emagrecer se eu fizer isso? Vai. Mas não se fizer só isso. Tem um mundo de coisas envolvidas no processo de emagrecimento e a cada tema que eu trago aqui eu vou contextualizando. Já falei sobre genética no emagrecimento, já falei sobre o peso e a relação com o peso, já falei sobre o efeito sanfona. Que mais eu já falei? Como organizar o emagrecimento, tá bem legal. Já falei sobre o comer emocional, as emoções. Então vai lá, assiste tudo, porque você vai aprender tanta coisa com isso, que já vai começar a ter resultados no emagrecimento só com esse conteúdo, eu tenho certeza, tá? Então, isso tudo que eu trouxe aqui para vocês hoje, nesse contexto de o que comer para emagrecer, né? Será que eu estou fazendo certo? É para libertar, gente. É para libertar, é para dizer chega. Chega de sofrimento, chega de frustrações no emagrecimento. Chega. Chega de viver em guerra com a comida, chega de viver em guerra contra você mesma. E isso acontece todos os dias porque a gente come todos os dias. A não ser quem faz jejum, mas o jejum é um assunto para sexta-feira, tá? E vai estar bem legal também. Então, esse ponto de vista que eu trouxe aqui hoje sobre alimentação, sobre nutrição, sobre emagrecimento, sobre alimentos, sobre trocas, substituições, com certeza é para a vida. E o emagrecimento é assim que se faz para a vida. Gente, isso é importante de saber, tá? Às vezes a gente tá com 35, eu tô, né? Quase 35, 40 anos, e a gente pensa, pronto, acabou, não vou conseguir mais, meu metabolismo tá lento, as coisas estão complicadas. E aí um dia eu me parei, refletindo sobre isso. Poxa, realmente aos 35 é mais difícil que aos 25, né? Só que daqui a 5 anos eu vou ter 40. E aos 40 vai ser mais difícil do que aos 35. E aos 45 vai ser mais difícil do que aos 40. E aos 50 vai ser mais difícil que aos 45. E aos 55 vai ser mais difícil que aos 50. Então, mais uma vez eu preciso falar que o melhor momento é agora. É hoje. Não é semana que vem, mês que vem, quando virar o mês, quando eu fizer aniversário, quando passar a Páscoa, quando passar o Natal, quando passar o Ano Novo, quando passar as férias, quando não tiver festa nenhuma, quando não tiver aniversários, quando não tiver eventos, quando não tiver trabalho. Não. Tá? Então, esse ponto de vista que é pra vida que eu falei pra vocês, é aprendendo dessa forma que a gente consegue emagrecer de verdade e sem ficar dependendo de dieta, de restrição, de cirurgia, de medicamento, tá? Então eu quero pedir para vocês aqui, quem acompanhou essa nossa conversa, se gostou, se aprendeu alguma coisa, se ajudou de alguma forma, se fez algum sentido, encaminha para alguém, compartilha esse conhecimento, distribui isso, tá? Para que mais pessoas consigam realmente encontrar o caminho do emagrecimento que funciona de verdade, tá bem? Então, muito obrigada por estarem aqui. Na sexta-feira, um dos próximos conteúdos vai ser sobre jejum e eu espero você nos meus conteúdos ao vivo e nos gravados também, tá certo? Um beijão e muito obrigada. Tchau, tchau!